Muito bem, moçada, vamos continuar nessa aula a repartição da receita tributária. Já sabemos, vários tributos têm uma parte ou total da sua arrecadação repassados aos estados e às vezes aos municípios. Então, nós vamos continuar. Nas aulas anteriores nós vimos o repasse do imposto de renda, vimos o repasse do IPI e lembro que vimos o critério de repasse do IPI para os estados, mas aquilo que o estado receber, 25%, ele terá que repassar aos municípios. Esse repasse ainda não vimos o critério, porque será o mesmo utilizado no repasse do ICMS, e aí nós vamos olhar de uma vez só. Então vamos para a próxima repartição, vamos lá. ITR, 50% ou 100% do ITR serão repassados para o município onde estiver localizada, né, a propriedade rural. 50% ou 100% do nosso ITR. Ora, em primeiro lugar, para qual município? Evidentemente, para o município onde estiver localizada a propriedade rural. Mas por que 50% ou 100%? Pelo seguinte, 50% de qualquer maneira ele vai receber, o município vai receber, independente de qualquer atuação do município na arrecadação, na fiscalização do ITR, ele tem direito de 50% assegurado pela Constituição. No entanto, a Emenda Constitucional 42 criou um dispositivo com relação ao ITR, assegurando um direito, portanto, constitucional aos municípios. Aquele município que optar por fiscalizar e por arrecadar o ITR, ele tem esse direito assegurado constitucionalmente. Então, a delegação da capacidade de fiscalizar e arrecadar de tributos, isso de acordo com o artigo 7º da Constituição, do Código Tributário Nacional, no seu parágrafo 1º, essa delegação pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa que concedeu. Então, se o Estado delegou a capacidade de arrecadar e fiscalizar do IPVA para os municípios, no dia seguinte pode revogar e sem papo. Mas não no caso do ITR, no caso da União, porque foi assegurado constitucionalmente ao município o direito de fiscalizar e arrecadar se ele assim quiser. E nesta hipótese, em que ele exerce esse direito lhe assegurado constitucionalmente de arrecadar e fiscalizar, ele vai ficar com 100% da arrecadação do ITR. Por isso 50% ou 100%. 50%, independente de qualquer coisa, e 100% se o município exercer o direito lhe assegurado pela Constituição de fiscalizar e arrecadar o tributo. Nesse caso, ele fica com 100% da arrecadação. Ok? Ô, Bobo, mas que maravilha! Então a União está entregando para o município 100%. Vocês vão ver, na verdade, que há uma forte tendência municipalista nessa Constituição. Ao terminarmos o nosso repasse, você vai ter essa visão geral do quadro do repasse, da repartição da receita tributária, e vai ver que há forte tendência municipalista, muito dinheiro entrando para os municípios, de repasse dos estados e da própria União. Ok? Agora, nesse caso específico do ITR, é aquele ditado: laranja madura na beira da estrada, ou está bichado ou tem marimbondo no pé. Né? É lógico que se a União está entregando, dando a Constituição, conseguiu, o Congresso Nacional criou essa emenda constitucional, na Emenda Constitucional 42, o direito ao município de fiscalizar e arrecadar, porque o ITR ele é uma arrecadação pequena, porque ele tem um forte caráter extrafiscal. O objetivo do ITR é muito mais incentivar a propriedade produtiva do que arrecadar. O governo prefere não arrecadar nada, quase nada do ITR, ter propriedades altamente produtivas que pagam pouquíssimo ITR, do que arrecadar um monte de ITR e ter propriedades improdutivas. Então, é lógico que esse é um forte caráter extrafiscal do ITR,
ele terá suas alíquotas fixadas de modo a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, e por isso a arrecadação do ITR muitas vezes é muito pequenininha. Então a União resolveu deixar que o Congresso, através da emenda constitucional 42, criasse esse direito do município de fiscalizar e arrecadar. E, nesse caso, ele fica com 100% da arrecadação. Legal? Muito bem. Mas tem mais. Vamos adiante? Próximo repasse. O IOF, mas não é todo o IOF. É o IOF incidente sobre o ouro. Sobre o ouro. IOF incidente sobre o ouro. O que acontece? 30% serão repassados aos estados e Distrito Federal e 70% para o município, todos de origem do ouro. Então, minha gente, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, ele sujeita-se apenas à incidência do IOF, na operação de origem, na extração do ouro. Ok? Este IOF não fica nada com a União. 30% vão para o Estado, Distrito Federal ou Território Federal de origem do ouro e 70% para o município de origem do ouro. Mas cuidado, não é todo o IOF, é tão somente o IOF incidente sobre o ouro, que só incide na operação de origem, na extração do ouro. Certo? Que tem aquela alíquota mínima de 1% que nós já vimos, é o único imposto cuja alíquota mínima é fixada na própria Constituição Federal, o IOF sobre o ouro. Muito bem. Minha gente, nós sabemos que existem dois tipos de competência para a instituição de novos impostos, além dos que já existem na Constituição, dos 13 que nós acabamos de estudar, 7 da União, 3 dos estados e DF e 3 dos municípios. São dois tipos de competência, ambas no artigo 154. A do artigo 154, inciso 1º, é a competência residual. É aquela competência que a União tem, mediante lei complementar, de instituir novos impostos, desde que tenham faturador ou base de cálculo diferente dos impostos já existentes. Tem que ser não cumulativos, tem que ter faturador ou base de cálculo diferente dos impostos já existentes e tem que ser por lei complementar federal. Essa é a chamada competência tributária residual. E temos também a competência do artigo 154, inciso 2º, que é a competência extraordinária. Competência extraordinária é a competência para a instituição de novos impostos, chamados impostos extraordinários, no caso de guerra externa ou sua iminência. E aí não precisa de lei complementar, não precisa de ser não cumulativo, pode ter faturador e base de cálculo idêntico a qualquer outro imposto, guerra é guerra. Muito bem. Mas o que nós vamos ver agora é um repasse relativo à competência residual. Não a competência extraordinária dos impostos de guerra do artigo 154, inciso 2º, e sim a do artigo 154, inciso 1º, que é a competência residual, aquela que é exercida por lei complementar federal, que os impostos terão que ser não cumulativos e que não poderão ter faturador ou base de cálculo idêntico aos 13 impostos já vistos por nós aqui. Então vamos ver como é esse repasse? Como é esse repasse? Vamos lá. Impostos residuais. 20% da arrecadação desses impostos residuais, 20%, pertencem aos estados e Distrito Federal. Ô Borba, qual é o critério desse rateio? Esse critério ainda não foi definido. Ainda não foi. Sabem por quê? Porque essa competência residual nunca foi exercida pela União. Nunca foi exercida a competência residual pela União. Então, esse critério de rateio, que ainda terá que ser estabelecido, não foi. E provavelmente nunca será
de qualquer maneira, está lá a possibilidade, a necessidade do repasse. Agora, cuidado, dos impostos residuais do artigo 154, inciso 1º, e não dos extraordinários. No caso de guerra externa, não tem esse repasse. Muito bem. Minha gente, voltando para mim, olha só. Então, nós já vimos o repasse do imposto de renda, do IPI, vimos o repasse do ITR, vimos o repasse do IOF, e agora nós vamos ver um repasse de um tributo federal também. Vamos dar uma olhadinha. Qual o próximo repasse? É a CID sobre combustíveis. Não é qualquer contribuição de intervenção no domínio econômico. Não é qualquer contribuição de intervenção no domínio econômico. É só a CID sobre combustíveis. Aquela que nós pagamos ao abastecermos os nossos veículos. Já está embutido lá no preço a CID sobre combustível. Muito bem. Então, minha gente, esta CID sobre o combustível, 29% serão repassados aos estados, e observem um detalhe. Do valor que cada estado receber, 25% serão repassados aos municípios. Vejam como vai se formando aí na imagem dessa tela, né, a forte tendência municipalista. Sempre que tiverem dúvida se um determinado percentual maior é para o estado ou para o município, podem colocar para o município. Por exemplo, no caso do IOF, 30% é para o estado de origem, 70% para o município de origem do ouro. Né? Então, minha gente, a CID sobre combustível, 29% terão que ser repassados aos estados, e do valor que cada estado receber, 25% serão repassados aos municípios. Bom, o critério desse rateio não nos interessa, é um critério estabelecido em lei, complexo, não se preocupem com relação a isso, não há um dispositivo constitucional com relação a isso. O critério desse rateio da CID sobre combustíveis, da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis. Na verdade, só para que vocês entendam o porquê desta CID sobre combustível, ocorreu o seguinte. Hoje, o ICMS, ele incide, o porquê do repasse dessa CID sobre combustíveis, hoje o ICMS, ele é, na sua grande parte, devido ao estado produtor. Então, por exemplo, se o estado de São Paulo vende um produto para o estado do Piauí, a riqueza que comprou esse produto está lá no estado do Piauí. Essa riqueza vem para o estado de São Paulo. Saiu o dinheiro de lá, veio para o estado de São Paulo. Além disso, o ICMS incidente nessa operação ficou para o estado de São Paulo. Então, hoje, como o ICMS é cobrado, ele é um imposto altamente concentrador de renda nos estados produtores. Porque o estado consumidor manda dinheiro para o estado produtor para comprar o produto, e o ICMS é devido, na imensa maioria dele, para o estado produtor. Existe um imposto, um produto, vamos dizer assim, que não é dessa forma. É o ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo e energia elétrica. Esse imposto, quando o destinatário é consumidor final, esse imposto passa a ser devido para o estado consumidor. Então, uma empresa de ônibus comprando combustível derivado de petróleo de outro estado, esse imposto passa a ser devido ao estado do consumidor. É o ICMS monofásico. Ora, há uma forte tendência na Constituição de mudança do sistema tributário, no sentido de que todo o ICMS passe a ser devido ao estado consumidor, diminuindo essa concentração de renda nos estados produtores. Só que os estados produtores deram um pulo desse tamanho. Porque nós vamos perder receita, blá, blá. Então, a União, o governo, criou, através de uma emenda constitucional, essa
esse repasse da CID sobre combustível para compensar aqueles estados, na verdade vão receber um pouco mais, que perdem uma arrecadação, né, em função desse aspecto que nós acabamos de colocar. Então, em função da adoção do ICMS passando a ser devido para o Estado consumidor e não o Estado produtor. Só que o repasse era de 25%, para os estados não ficaram satisfeitos, o governo conseguiu alterar para 29%. Então, com isso, já estão satisfeitos os estados e, no advento de uma emenda constitucional, pode vir a ser aprovado o ICMS devido para o Estado consumidor e não hoje como é para o Estado produtor. Certo? 29% da CID sobre combustível e do valor que cada Estado receber, 25% serão repassados aos municípios. Legal? Na próxima aula, continuamos a nossa repartição da receita tributária. Até lá.